Olá pessoal, tudo bom? Então, estou aqui com a aba da Amazon aberta na volta às aulas. Então, estou falando com vocês aqui sobre materiais escolares. Primeiro, eu vou começar falando sobre livros. Escolhi falar aqui com vocês sobre 50% off em livros educativos. Não sei o que as escolas estão pedindo de literatura obrigatória. Acredito que isso varie da região do país também, mas eu vou pelo que a Amazon aqui elencou de promoções e vou dizer, dentre as promoções deles, o que eu recomendo de livros. Depois vou para materiais didáticos, enfim, vou dar uma viajada aqui no site. Se vocês quiserem pular direto para a parte de material escolar, sintam-se à vontade a andar aí pelo meu vídeo. E também, se quiserem ir direto para os links que estão aqui embaixo na descrição, sintam-se à vontade para viajar aí dentro do site da Amazon. Lembrando que toda vez que vocês entram pelo meu link e procurem e comprem qualquer item dentro do meu link, mesmo um item que eu não indiquei, vocês vão estar me ajudando, vão estar contribuindo comigo com o meu canal. Eu já deixo meu muito obrigado. Por que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha aqui? Porque as livrarias já vão se organizando nessa época, né, para vender materiais escolares, mas infelizmente nem sempre com um preço mais promocional. E às vezes aqui na internet, pela Amazon, a gente encontra algum preço um pouquinho vantajoso, né? E de repente a entrega não demora tanto assim. Até a época das aulas vocês já conseguem estar com o material em dia. Sejam vocês pais procurando para seus filhos, né? Ou enfim, os próprios adolescentes aí daqui a pouco já estão procurando seu próprio material. Vale a pena dar uma conferida aqui no site da Amazon e ver o que está valendo a pena de promoção. Vou deixar um link geral aí e os links dos materiais que eu for indicando. Então vamos lá, até 50% off em livros educativos. Eu li Marília de Dirceu na época da escola. Esse aqui é o texto integral, como vocês podem ver. Então eu acho que daqui a pouco vale a pena, tá? A capa comum 21,60. Lembrando que quem tem o aparelho do Kindle, vou deixar o link do Kindle aqui, sempre consegue um pouquinho mais em conta os e-books. Daqui a pouco a gurizada aí que tá começando a ler pode se interessar em ler em e-book em vez de ter o livro físico, vale a pena, porque tá R$12,50 o e-book. Então vale a pena de repente pensar num Kindle para conseguir adquirir e-books que muitas vezes saem muito mais barato que isso. Júlio Verne, gente, desculpa, é outro livro que eu não li, mas é um clássico da literatura, fala muito sobre ciências. Daqui a pouco vocês percebem nos filhos de vocês essa vontade por aventuras, viagem ao centro da Terra, então é um clássico. A gente tem diferentes preços, podem dar uma olhada aqui no cantinho. Kindle, R$12,90, capa comum, R$32,83. Audiolivro, sem custo, inclusive, né? E tem até aqui um período de teste. Então vale a pena testar diferentes formas, né? Capa dura, R$17,93. Geralmente a capa dura é até mais cara, esse aqui tá mais barato. Aqui a gente já vai entrando em outras versões do Viagem ao Centro da Terra. Tá aí uma ideia de livro até para estimular, às vezes, os jovens a ler um pouco mais. Esse aqui eu diria que é para crianças, mas pré-adolescentes acho que também funciona bastante. Eu vi o filme, o antigo, do Matilda, que é do Danny DeVito, e eu era apaixonada. E recentemente eu li o livro, e é um livro muito legal. Inclusive, é um livro que no livro existe uma lista de livros adultos, que eu acredito que fique na memória essas referências. É um livro bem legal. Roald Dahl, um autor que tem tido os seus textos modificados lá na Inglaterra, uma tristeza o que estão fazendo, uma censura que estão fazendo nos livros deles. Então eu acho que é uma boa tentar comprar o mais rápido possível, tá? Tá aí uma ideia bem legal de livro. Matilda, além de ser uma grande leitora, é uma menina que tem superpoderes. Acho que é uma história muito, muito legal para se acompanhar. Gente, esse livro aqui eu vinha pensando nele. A Metamorfose de Kafka foi um livro que eu não li, porque ele se transforma num inseto, que é uma coisa que me incomoda um pouco essa história. E de repente alguém pode pensar, nossa, mas isso não é uma temática forte, pesada, um pouco sombria para adolescente? E eu queria alertar vocês, que ontem mesmo eu vi um vídeo da Tati Feltrin falando sobre o livro da Colleen Hoover, que tem vendido que nem água, assim, a rodo, pra gurizada.
E é um livro que muitas vezes os pais não se dão conta de que os filhos têm feito esse tipo de leitura e é super inadequada, porque ele tem pornografia, tem mamãe que tenta matar a própria filha, tenta não, ela mata o próprio filho, ela tenta fazer um aborto de uma maneira tenebrosa, enfiando um pedaço de arame dentro de si. Todo esse tipo de conteúdo trash e muito mais que eu não estou falando estão nesses tipos de livros que os jovens têm lido. Então, pegar um livro que é um clássico, que tem, sim, uma mensagem um pouco mais difícil, talvez valha muito a pena, porque aqui nesse livro da Metamorfose a gente vai ter discussões interessantes, como aqui, ó, carrega o fardo de sustentar sua família. Então a gente vai lidar com questões que acontecem de fato na vida, quando uma família tem alguém doente, alguém acamado e aquela pessoa se torna um fardo. É uma discussão difícil, pesada, mas que tem significado. Diferente desses livros contemporâneos que têm sido vendidos para os jovens que são vazios de sentido totalmente. Então, R$ 26,97 capa comum. Quem tem o Kindle Unlimited não paga nada, tá? Kindle Unlimited é um serviço que a Amazon também oferece com uma assinatura para quem tem o aparelho do Kindle. Consegue acesso a diversos livros sem pagar, como se fosse uma biblioteca. Vale a pena conferir também. Esse é um livro fantástico, tá? A Fazenda dos Animais, de George Orwell. Na minha época era conhecida como A Revolução dos Bichos. E é um livro que conta uma fábula, né? Mas uma fábula que tem tudo a ver com o período ditatorial que George Orwell assistiu, que ele viu acontecer. Então faz a gente pensar aí sobre o que as revoluções realmente causam na sociedade, o comunismo, suas consequências. Acho que é um livro muito interessante para os jovens. Eu me lembro que eu me deparei com um filme dessa história quando eu era adolescente ainda e fiquei muito impressionada. Então, realmente, acho que é um clássico que vale a pena ser lido pelos jovens. Eu não li esse livro, tá? Mas já ouvi falar muito, muito bem dele, Os Meninos da Rua Paulo. É, também é aquele livro que eu acho que pode interessar muito aos meninos, mas as meninas também, que fala realmente sobre a disputa por um terreno baldio, né, que os meninos gostam de jogar bola, mas apesar do assunto parecer muito infantil, eles tratam esse tema da disputa pelo seu espaço com uma seriedade, assim, quase de pessoas que estão em disputa por um país, né? Então tem uma discussão, assim, quase adulta nesse livro. Acho que pode ser interessante a leitura. Ó, essa editora aí muito boa, tá? Da Pinguim. Pinguim Companhia das Letras, tá? Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida, tá na minha lista de leitura, eu tenho ele no Kindle, ó, R$ 9,56 no Kindle, já achei inclusive de graça esse livro, então vale a pena aí. Não sei se as escolas ainda estão pedindo, mas eu me lembro que na minha época, apesar da professora não pedir para ler, a gente chegou a estudar Manuel Antônio de Almeida, então de repente para um filho adolescente aí na escola vai valer a pena a leitura desse livro. Eu acredito, gente, que aqui a volta às aulas serve para os universitários também, por isso que tem livros mais cabeça aqui, como Antônio Gramsci, né? Enfim, algumas coisas que não são só para adolescentes e crianças, né? Então, daqui a pouco, alguém que está na faculdade aí quer pegar de novo aí algumas leituras, por exemplo, que Os Lusíadas também é uma oportunidade. Gente, esse livro eu tenho ele, mas não nessa versão aqui de capa nova do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola. Todos esses livrinhos, ó, era essa capa que eu tinha aqui, ó. Comédias para se ler na escola. São livros muito bons. Na época que Luiz Fernando Veríssimo parece que depois ele deixou de escrever alguns contos assim de humor, mas era muito engraçado, uma leitura leve de ser feita para quem está começando a ler, para adolescentes, eu acho que são assim leituras muito boas, vale muito a pena. São engraçadas, são diálogos rápidos. Fica aí minha dica para Luiz Fernando Veríssimo. Eu prefiro o pai dele, né? Mas o Luiz Fernando ele tinha umas sacadas muito boas em, em questões de humor. Olha aqui, esse livro é cabeça, tá? Eu não li A Cabra-Vadia do Nelson Rodrigues, o que eu li é uma outra coletânea de publicações de jornal, que é o Óbvio Lulante. Eu tenho esse aqui pra ler, tá na minha lista. E assim, eu acho que vale a pena, tá? O,
Nelson Rodrigues era um cara complexo, assim. Ele critica muito a esquerda no Brasil. Ele até era um crítico daquele bispo da igreja, o Dom Helder Câmara, se eu não me engano, Dom Helder. E ele, nossa, ele mesmo diz que ele é um obsessivo, porque ele volta nos temas muitas, muitas vezes. Ele é muito engraçado, muito irônico na linguagem dele. E mas é legal, porque ele é sincerão. Às vezes ele chega a ser quase um moralista, que chega a ser assim até uma ironia, porque ele também não era um cara muito santo assim no relacionamento dele. E ele fala contra o carnaval e tudo, mas assim, é uma figuraça. Eu acho que vale muito a pena, né? Nelson Rodrigues, ele é um cara que eu sinto que na linguagem dele ele era muito direto, não tinha medo mesmo. E na introdução dessa versão que eu cheguei a ler uma vez na livraria, ele fala justamente sobre isso na introdução, assim, que Nelson Rodrigues não tinha medo de falar a verdade, que ele já tinha perdido muitas pessoas na vida dele, e quando tu perde pessoas, o que mais tu tem a perder? Então ele não tinha medo de perder reputação, qualquer coisa assim. Ele falava o que ele pensava. Material escolar, então, é algo que eu me lembro que eu fui numa livraria aqui em Porto Alegre e eles simplesmente esvaziaram todas umas estantes de livros para botar cadernos. Então, acho que a procura por material escolar realmente supera de livros nessa época. Vamos ver o que vale a pena aqui: cadernos e agendas. Sei que as meninas gostam bastante disso, né? Aqui a gente tem, olha só, blocos de planejamento, planners, salgados preços. Olha só que coisa linda esses cadernos de anotação da Cícero. Eu acho, assim, o material deles é muito bonito, tá? É planner, tem tudo certinho, os calendários e as capas deles são show, tá? 50% de desconto, geralmente é bem carinho, tá? Desculpa, esse aqui tá com 5% de desconto, geralmente é bem carinho, mas assim, eu acho lindo, tá? Se alguém tiver interessado. Teca também, olha que bonita essa capa da Tarsila do Amaral. Bolsas e mochilas escolares, às vezes elas são realmente caras, né? Não sei qual preço vocês têm encontrado nas lojas, mas aqui a gente acha todos os tipos de desenho e cartoons e coisas que as crianças gostam, para todos os gostos, de gatinho, Hora da Aventura, Marvel, das princesas. Vale a pena dar uma conferida aqui nas mochilas, tá? Estojo, tem estojo aqui que é quase necessário. Olha só o tamanho disso. Cheio de compartimentos. Espaço para caneta, tudo. Dei uma olhadinha nesses materiais de pintura também. Mapas. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que mapa é uma coisa interessante. Eu tô pensando até em adquirir um globo para mostrar pro meu filho, assim, onde é que ficam as áreas do mundo, onde é que a gente mora. Como é importante saber, né? A gente às vezes é tão perdido geograficamente. Papel, quem tem impressora em casa, ver se não vale a pena comprar folha A4. Olha aqui, 18,32, 75 gramas, pacote com 300, pacote com 500. Considerem comprar aqui por um preço bom. Post-it. Não sei se vocês conseguem ver um quadro aqui atrás de mim. Aqui, cheio de post-it para organização. Eu acho bem importante. Então, dei uma olhada nos preços. Quem tem Prime sabe que, além de achar descontos, consegue entregas mais rápidas. Vale a pena ter o Prime. Vou deixar aí o link para fazer o Prime também. Informática eletrônicos, bolsas e mochilas, brinquedos educativos. Gente, eu não sei se isso ainda é trabalhado nas escolas, mas na minha época tinha esse material dourado. Uma caixa enorme, vinha com um cubo, né, o milhar, aí as dezenas, a unidade. Se isso realmente ajuda ou não, didaticamente falando, eu não tenho certeza, tá? Eu me lembro que eu achava meio chatão, mas se ainda quiserem adquirir o material dourado, tá aí, 15,74. Nem sei se ainda se trabalha isso. Para bebês também, né? Porque não os bebezinhos. A Fisher Price adora fazer brinquedos educativos, de montagem, de percepção, do maior para o menor. Esse aqui eu tinha em casa.
Meu filho se divertia bastante com esse. Quem tem bebês pode se interessar. Essa mesinha aqui é bem legal. Elas têm vários brinquedos que meu filho teve. Várias coisas para brincar na mesinha para os bebês de 4 meses que começam a sentar ou de outras idades, pode ser interessante. Esse aqui eu acho muito legal para as crianças que estão aprendendo a ler. Meu filho tem 3 anos e ainda está se adaptando com as letras. E esse aqui é muito legal porque ele ainda tem que associar, encaixar a letra. Eu acho uma boa ideia. Meu filho já sabe os sons e o nome de quase todas as letras. Ele ainda não forma as palavras, né? Mas de repente em casa, quem quiser pode ir trabalhando com números também, né? Afinal de contas, como é que a criança vai aprender se não tem contato, se não enxerga? Então, acho que é uma maneira de ajudar, até uma maneira bem divertida. Quem tem filhos, quer trabalhar, por exemplo, a tabuada, não sei se ainda se decora a tabuada na escola, as coisas mudaram tanto, né? Mas de repente, assim, tu faz 6 vezes 7, né? Vai trabalhando com a criança, pode ser que ela se interesse mais tendo um material bonito na frente dela. Globos, ó, que eu tava falando, tem um baratinho aqui, ó, R$ 12. Daqui a pouco até eu vou comprar. Mapa Mundi, acho bem interessante, tá? Globo, para as crianças já terem essa noção de onde fica cada país, onde é que eles moram, onde é que vivem, como é que é quantos estados tem no Brasil. Acho que é interessante isso, né? Pouca gente tem noção disso. Tô falando de adultos, né? Eu mesma tenho minhas deficiências, mas nada como tu ter alguma coisa assim para ajudar nessas limitações. Olha, a internet tem tudo, né? Mas quando a gente pode manusear, acho que vai mais rápido. Bom, gente, então era isso. Eu queria dar uma explanada para vocês aí de que vale a pena pesquisar materiais escolares, didáticos, antes de correr para uma livraria. Deem uma olhada aqui. Daqui a pouco vocês encontram online um preço muito mais acessível. Comparem, vejam o que vale a pena para vocês. Estou deixando todos os links aí embaixo e fica então à disposição de vocês. Lembrando que toda vez que vocês comprarem pelo meu link estão me ajudando. E até o próximo vídeo.